Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui do canal Só Questões Concurso, trazendo aqui para vocês, pessoal, a prova objetiva, tá? A correção aí da prova objetiva de auxiliar de promotoria 1. Eu não pude trazer antes e agora estou com o gabarito em mãos, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, respondendo aí de forma objetiva, tá? Apontando a resposta correta. Nós temos aqui, pessoal, de língua portuguesa, já quero dizer que foi uma prova assim, fácil, né? É claro que sempre tem que ter mais uma atenção, mas não foi uma prova muito difícil, ok? Então, nós temos aqui um texto que tem como título Um grande teste de sustentabilidade. Ao se considerar que a raça humana já está consumindo anualmente 50% a mais do que a Terra produz nesse período, torna-se forçoso planejar como conseguiremos alimentar toda a população prevista para o futuro em 2050. De acordo com as estimativas, seremos mais de 9 bilhões. E quando pensamos nas variáveis envolvidas nessa questão, que começamos a ter uma ideia do desafio à nossa frente. Não basta pensar simplesmente em produzir alimentos para essa enorme quantidade de pessoas. A solução tem que levar em conta, simultaneamente, premissas como minimizar as emissões de gases do efeito estufa, inibir a expansão de áreas cultivadas, impedir a extinção de espécies animais e preservar a água. Além de aumentar o volume de alimentos produzidos nas terras agrícolas existentes, é necessário reduzir à metade o desperdício de comida registrado, principalmente nas sociedades mais desenvolvidas. Continuando aqui, um fator comum nos estudos existentes, inclusive ao que deu origem à chamada dieta da saúde planetária, é que a criação de bovinos para abate nas atuais proporções precisa ser revista urgentemente. Esses animais realmente exercem uma pressão substancial sobre os recursos naturais. Boa parte da produção agrícola mundial, aliás, é destinada a alimentá-los. E no balanço final, os bovinos são responsáveis por apenas 33% das proteínas e 17% das calorias consumidas ao redor do mundo. Isso significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? É prematuro dizer isso. Previsivelmente, não há como impor de cima para baixo uma proposta como essa. Existem tradições, culturas, hábitos arraigados. O churrasco brasileiro é um exemplo, que não serão abandonados de uma hora para outra. Existe também toda uma cadeia econômica fundamentada na proteína animal, que certamente vai lutar por sua sobrevivência nos moldes atuais. Mais cedo ou mais tarde, porém, teremos que encerrar esse assunto. Em jogo está a nossa sobrevivência nesse planeta. Esse aqui, então, é um texto aí de Eduardo Araia. Vamos aqui, então, para a questão de número 1º, tá? E a resposta em seguida, tá, pessoal? Ó, de acordo com o primeiro e segundo parágrafos, é correto afirmar que... Pessoal, segundo, então, o gabarito, a nossa resposta correta é a letra E. O ser humano não aprendeu a consumir apenas o necessário, muitas vezes jogando fora os alimentos. Então, de acordo com o texto, ele quis trazer essa ideia do mau costume do ser humano, né? Não consumir apenas o que é necessário, né? Questão de número 2. A leitura do texto permite afirmar que o ser humano, segundo o gabarito pessoal, nossa resposta correta é a letra D. Ó, o ser humano ainda se prende a comportamentos que não ajudam na sustentabilidade. É isso que o texto quis dizer sobre o comportamento do ser humano referente aí ao consumo dos alimentos, ok? Questão de número 3. Conforme a leitura do último parágrafo, pode-se afirmar que alterar hábitos humanos em relação ao consumo de carne... Bem, pessoal, olha só. E especificamente ele está falando aqui em relação ao consumo de carne, que o último parágrafo falou a respeito até dos churrascos, né? Da cultura aí do Brasil de consumir muita carne bovina por conta aí do churrasco. A nossa letra correta aqui é a letra B, tá? Olha, é uma tarefa difícil que demanda tempo e aceitação, tá? Questão de número 4 diz assim: considere os seguintes trechos do texto. Inibir a expansão de áreas cultivadas exercem uma pressão substancial sobre os recursos naturais. As palavras destacadas podem ser substituídas respectivamente e sem alteração de sentido por... Bem, pessoal, isso aqui estava fácil, né? Expansão, então, tem a ideia aí de ampliação, tá? E substancial tem ideia aí de essencial, né? Que tem o mesmo sentido, ok? Então, a nossa letra correta aqui é a letra D. Questão de número 5. No trecho, isso significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? Os verbos destacados estão no tempo presente.
Passando para o tempo futuro, tem-se corretamente. Bem, pessoal, a nossa resposta correta aqui nessa questão é letra A, tá? Só pela primeira palavra aqui você já acertaria, porque, ó, significará, está aí, então, o verbo está flexionado aí na terceira pessoa do singular do futuro. Isso significará, tá, que todos deverão pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal, ok? Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Questão de número 6. Na frase, é quando se pensa nas variáveis envolvidas nessa questão, a palavra destacada estabelece sentido de... Isso aqui está fácil, né, pessoal? Sentido de... é o sentido de tempo. Questão de número 7. Pontuação está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Gente, olha só. É só você dar uma lida aqui que vê que a vírgula está colocada no lugar errado, tá? A letra A aqui, um exemplo só. A sustentabilidade... vírgula, é um assunto de extrema importância, vírgula, para todos nós. Isso aqui está errado, ok? Não deveria ter vírgula aqui, ó. É um assunto de extrema importância para todos nós, tá? Então, aqui a nossa resposta correta é a letra E, ó. Os vegetarianos, ok? Pessoas que não comem carne, ele deu uma justificativa aqui, ó, de vegetariano, tá? Tem outro estilo de vida. Então, as vírgulas aqui, depois dos vegetarianos e depois de carne, as vírgulas estão corretas aqui, ok? Nossa resposta aqui é a letra E. Questão aí de número 8. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado conforme a norma padrão da língua portuguesa. Pessoal, nossa resposta correta aqui nessa questão é a letra B, ok? É a locução adverbial aqui feminino, tá? E as demais estão erradas, ó. Essa daqui, ó, a domingo. Domingo é masculino, ok? O domingo. Tá? Então, não cabe crase. Destina-se a bois. Bois também é masculino. A um comportamento está aqui diante de um numeral. Também não cabe. E as pessoas também aqui é um sujeito que não cabe crase também. Então, a nossa resposta correta é letra A. Ok? É uma locução adverbial feminina temporal. Questão de número 9. Assinale a alternativa em que a concordância entre palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A nossa resposta correta nessa questão é a letra A, pessoal. Está aí de acordo, então, concordando entre si, ó. Chegaram, ok? O que? Novos alimentos que poderão substituir a carne bovina, ok? A letra B fala já fazem, aqui tinha que ser já faz muitos anos. A letra C, a moça sequer disse obrigado. Ela teria que dizer obrigada ao ser convidada, ok? E a letra D também, havia no sentido de existir, não, é só, tem que tirar o M. E aqui a maioria conhecem, devia ser conhece a situação planetária. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Bem, pessoal, mais um texto aqui, tá? Que eu considerei um texto descomplicado aí, o segundo texto aí da prova, tá? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês para estar respondendo a questão. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves, por vezes, espantosamente graves até sinistros. Coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha. E que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós, sons que se despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água, e difícil, depois disso, é ruminarmos nossa verdade. Um texto aí do Eu Lírico de Carlos Drummond, um texto considerável aí, pelo menos por mim, um texto difícil de compreensão, tá? Questão de número 10.
A leitura do poema permite afirmar que a visão do eu lírico, um boi, revela... Bem, pessoal, nossa resposta correta nessa questão aqui, ó, é a letra D. Revela a piedade pelo modo de viver dos seres humanos. É a visão do boi, então, em relação aos seres humanos. E os demais aqui você poderia ir por eliminação, tá? Questão 11. Conforme a leitura do poema, em relação à natureza, o homem visto pelo eu lírico como ser... Bom, segundo o gabarito, é a letra C. Ele é visto como ser insensível, ok? Questão de número 12. No trecho Impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias, as palavras destacadas têm, respectivamente, sentido contrário. Ele estava querendo, então, sentido contrário, ok, pessoal? A resposta da nossa questão de número 12 é a letra C. É provisórias, tá? E supérfluas. São aí, então, o antônimo aí de permanente e necessários, ok? Questão de número 3. Assinala a alternativa em que há a palavra ou expressão empregada com sentido figurado. Observando aqui toda essa questão, pessoal, só a letra B, que nos traz aí um sentido figurado. Ó, sons que se despedaçam e tombam no campo, tá? Isso aqui, então, está no sentido figurado, tá? Questão 14. Alternativa cuja palavra destacada, retirada do poema, atribui uma qualidade ao vocábulo anterior, ou seja, ele quer essa palavra aqui destacada, que traz uma qualidade, tá, ao vocábulo anterior. E a nossa resposta correta aqui é a letra A, ó, é um atributo essencial, ok? Questão de número 15. Considere o trecho do poema. Tem, talvez, certa graça melancólica, e com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior, que os torna tão pobres e carecidos. Isso aqui é as palavras destacadas, estabelece respectivamente sentido de... Bem, a palavra talvez aqui, pessoal, ó, está no sentido aí de dúvida, tá? Pela primeira palavra, então, você já acertaria essa questão, que é a nossa letra E, ó. Dúvida. Então, tem um sentido de intensidade, ok? A VUNESP também trouxe uma tirinha, tá, da Mafalda aqui. Vamos, então, observar a tirinha. E, assim, ó, olá, fala baixo, estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. E no último quadrinho aqui, ela apontou, então, para o doente, que é um planeta, né? Se você observar aqui na expressão, você vê que o menino se encontra preocupado, então, com essa situação que a Mafalda falou que está com alguém doente em casa. Questão de número 16. Conforme a leitura da tirinha, é correto afirmar que... Bem, pessoal, isso aqui, ó, nossa resposta correta é a letra D, ó. O menino demonstra preocupação pelo que está acontecendo. Isso aqui também você ia por eliminação, tá? Você só observava nas demais questões, via que não tinha sentido e eliminava. E ficaria, então, com a letra D. Questão de número 17. No primeiro quadrinho, na fala da menina, estou com um doente em casa. O trecho destacado estabelece sentido de... Segundo, então, o gabarito, pessoal, é a letra A, sentido de companhia, tá? Esse, então, é a nossa resposta correta. Questão de número 18. A regência das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Essa questão aqui, pessoal, do 18, a questão correta é a letra C, ó. Muitas são as mudanças de que o ser humano necessita, ok? Para poder continuar sobrevivendo nesse planeta. Quem necessita de algo, necessita do quê? Das mudanças. Muitas são as mudanças. Ok? Então, isso aqui está correto. A letra A diz aquelas são ideias nas quais duvidamos. Seria aquelas são ideias das quais duvidamos, ok? A letra B, não estamos habituados de nos comportar. Não estamos habituados a nos comportar com mais respeito à natureza. A letra D, esses são os fatos de que os ideais aos quais acreditamos, aqui, ó, dos quais acreditamos, tá? Teria que tirar aqui, ó. A letra E, muitos seres humanos estão descontentes da maneira, seria com a maneira como os animais são tratados, tá? Então, nossa resposta correta é a letra C.
Questão 19. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes obedece à norma padrão da língua portuguesa. Pessoal, o único aqui que obedece à norma padrão é a letra E. Sempre nos alertaram, a letra A diz mesmo que nos convidem, ok? A letra B diz quem informou-nos, quem nos informou, ok? Então teria que ser aqui na frente. A letra C, nunca custou-nos, nunca nos custou, tá? E a letra D, já convidaram-nos, já nos convidaram, tá? Então, por isso que aqui está errada. A nossa letra correta é a letra D. A letra E. Então, a última questão aí de português, ó. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinala a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do trecho a seguir. Se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente garante a própria sobrevivência, teria outro comportamento. Então, as palavras que completam aqui as lacunas, palavras aqui da letra B, ó. Entretanto, as mudanças climáticas não o assustam, ok? Teria que estar aqui no plural. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu trouxe para vocês apenas de português, tá? Próximo eu vou trazer aí de história, geografia e informática. Mas eu agradeço a todos vocês aí que assistiram, então, essa correção.